Muito boa noite a todos. 9h em ponto. Entramos no ar. Noite de sexta-feira. Para mais uma formação sobre o Santo Sacrifício da Missa com o nosso caríssimo, nosso estimadíssimo Padre Renato Leite, dentro da série Iota Unum, que também trará outros temas da fé católica. E muito bem. Quem puder já compartilhe o link. Já falo isso de cara. Cheque sua inscrição, sempre é bom. As notificações. E eu repito, quem ainda não é inscrito no canal do Padre Renato Leite, um tesouro, grandes formações das homilias, que possam fazê-lo. Assim que terminarem, já vão lá, não custa nada, vão gastar 1 minuto, digitem aí na pesquisa Padre Renato Leite, já vai aparecer o canal, e aí é se inscrever e acionar as notificações. Tá bem? Eu peço que realmente façam para ter um ótimo conteúdo. Padre, já falei muito, noite de sexta-feira, sempre dedicada ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, a paixão de Nosso Senhor. Quero acolhê-lo mais uma vez e pedir, Padre, que o Senhor já faça a oração inicial para nós, as considerações iniciais, e vamos propor o tema desta noite. Pode ser, Padre Renato? Sim, senhor, Padre. Vamos começar, então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, Padre Renato, então, nesta noite, dando sequência, é a quinta live sobre o tema. Nós vamos fazer um primeiro momento de exposição, e depois, se sobrar tempo, se possível, abrimos para alguma pergunta, mas vamos ver como é que discorre, porque o tema é muito rico. Padre, o senhor propôs para o dia de hoje abordarmos sobre a Eclésia da Eucaristia, é isso? Sim, Padre. Eu fui procurar aqui, porque o senhor sabe que a questão mais saliente do problema agora com relação à Santa Missa diz respeito à questão da comunhão dos fiéis, não é? Parece que há aí todo um problema de incompreensão por parte dos pastores, dos sacerdotes, que não entendem essa necessidade que muitos fiéis têm de se ajoelhar para receber o Santíssimo Sacramento. Mas, olha, esta é uma orientação bastante antiga. Eu estou aqui em mãos com um documento da Sagrada Congregação dos Ritos, esse documento aqui, Instrução sobre o Culto do Mistério Eucarístico, do tempo do Papa Paulo VI. Esse documento entrou em vigor no dia 15 de agosto de 1967, na festa da Assunção de 67. No número 34 desse documento, veja, coisa antiga, na qual se pede para que se conserve o costume. Diz o seguinte: conforme o costume da Igreja, os fiéis podem receber a comunhão de joelhos ou em pé, seja escolhido um ou outro modo, segundo as normas prescritas pela Conferência dos Bispos, tomando em consideração as diversas circunstâncias, como especialmente a disposição do lugar e o número dos fiéis. Estes sigam de bom grado o modo indicado pelos pastores, a fim de que a comunhão seja verdadeiramente o sinal da união entre todos os comensais da mesma mesa do Senhor. Quando os fiéis comungam de joelhos, não se exige deles outro sinal de reverência ao Santíssimo Sacramento, visto que a genuflexão por si já exprime a adoração. Quando, porém, comungam de pé, recomenda-se encarecidamente que, aproximando-se processionalmente,
façam a devida reverência antes de receber o sacramento, no lugar e na hora oportuna, sem perturbar o acesso e recesso dos fiéis. Muito interessante, porque aqui a Sagrada Congregação dos Ritos, naquela ocasião, lembrava que esse era o costume, não é? Conforme o costume da igreja, de se dar aos fiéis, conforme a conveniência, a comunhão, tanto de joelhos como em pé. Não havia problema nenhum, como não deve haver hoje também, não é? E outro detalhe que desapareceu é a necessidade dos que comungam de pé, né? Os que comungam em pé, de manifestarem um gesto exterior de adoração e não seguirem de modo retilíneo, não é? Na fila de comunhão, simplesmente receber e sair. Então, nós temos aqui também um problema com relação à necessidade dos fiéis. Não, o problema está dado destaque realce para os fiéis que se ajoelham para comungar. Mas há um problema que diz respeito aos fiéis que não fazem nenhum sinal, não dão nenhum sinal externo de adoração ao Santíssimo Sacramento, comungando em pé. Então, esse também é um problema que deveria ser colocado na pauta para estudo, né? Para normalização, vamos dizer assim, coisa que não é feita, em nome da praticidade, em nome do tempo, em nome do andamento do rito. Mas aqui, naquela época, e nós estamos aqui no ano de 1967, faz bastante tempo, sim, portanto, 56 anos atrás, quer dizer, nós precisamos agora, com bastante atenção, nos dar conta de que nem tudo aquilo que parece normal está de fato normal. É preciso rever todas estas coisas, não é? Primeiro, garantir aos fiéis que querem se comungar ajoelhados, garantir este direito, porque ele é conforme o costume da igreja. É conforme o costume da igreja, por um lado. Por outro, exigir que os fiéis que comungam em pé manifestem, eu não sei, pode ser com uma genuflexão ou uma inclinação, um sinal, ao se aproximarem do sacramento, manifestem com um sinal exterior o ato de adoração a Jesus Eucarístico, uma vez que, como já dissemos, não estão recebendo um pão como qualquer outro pão. É isso. Renato, qual é mesmo o documento da Congregação para os Ritos? Qual é o nome? É a Instrução sobre o Culto do Mistério Eucarístico, Instrução sobre o Culto do Mistério Eucarístico, que foi publicada, aqui, olha, a publicação foi no dia 15 de agosto de 1967, sob a autoridade do Papa Paulo VI. Padre, há um entendimento, o Padre Renato sabe muito bem, há um entendimento que, diante de um processo iniciado de demolição dos santos costumes e da piedade, que não é outra coisa senão um ataque à própria fé, me parece, não, Padre Renato, que o Papa Paulo VI, que num primeiro momento havia feito concessões dentro do próprio concílio, já que sabemos que houve um combate muito grande, e aquela dita ala modernista, revolucionária, que foi assumindo as rédeas do Concílio Vaticano II, que foi direcionando tudo rumo a cancelar o passado, a desfazer-se do passado, a aniquilar a tradição, recebeu da parte, no primeiro momento, de João 23 e depois da parte de Paulo VI, uma certa, não digo maldosa, mas uma certa anuência, não houve a combatividade que era necessário. E aqui, focando em Paulo VI, porque o senhor traz um documento dos dias e seu pontificado, me parece que Paulo VI, quando percebe o entornamento das coisas, que depois vai na direção... Vejam,
o Padre Renato falou 67, era o período de experimento do Novus Ordo, entre aspas, que os bispos já tinham sinalizado que ia numa direção ruim. O Novus Ordo ia entrar em vigor no final de 69, lembrando que é válido e que é lícito e que também é o que eu celebro, e o Padre Renato celebra as duas formas. Padre, dentro disso, é possível que nesse momento, dentro do processo, Paulo VI já tinha uma certa compreensão dos danos tremendos que já vinham sendo causados e ele já tentava começar uma reação, ou ainda é precoce, é prematuro afirmar isso? Não, é do Papa Paulo VI aquela afirmação de que a fumaça de Satanás tinha entrado no templo de Deus, né? Sim. E que esperávamos uma primavera e veio o inverno rigoroso. Esperávamos que viesse uma primavera da fé e veio o inverno rigoroso. Eu penso que o Papa Paulo VI se deu conta da gravidade do problema, ele tinha consciência. A questão é que não se tinha mais como segurar a onda, não é? A avalanche. Abriu-se o dique e não se podia mais fechá-lo. Esse é o problema. Esse foi o problema. Sim. E até hoje, infelizmente, nós, como estamos tentando aqui esclarecer, até hoje colhemos os amargos frutos, não é? O senhor veja, nós estamos na terceira, vamos pegar aqui, olha aqui, ó, com relação à liturgia, nós estamos na terceira edição do Missal já. Quer dizer, a reforma litúrgica não parou mais. Nós não conseguimos estabelecer a lex orandi. Não conseguimos estabelecer mais a norma da lex orandi para a Igreja Latina. O missal toda hora está sendo mexido, já estamos na terceira edição, quer dizer, é a terceira vez desde o concílio que se faz necessário rever o missal. Alguma coisa não está bem. Nós não conseguimos mais estabelecer a norma, e o missal seria as rubricas do missal deveriam conter, como a missa é o ato supremo de culto, como já dissemos, o missal deveria conter as rubricas e as normas mais importantes da lex orandi, né? Enfim, mas não se resolve isso, estamos já na terceira edição do missal, por causa dos problemas com a lex credendi. Entendeu? Escuta aqui, como não há mais um acordo com relação àquilo que cremos, fica difícil um acordo com relação àquilo que rezamos. E eu não sei, então, eu tenho para mim que este problema não se resolve no curto prazo, não é? Nós precisamos, e ainda mais agora, né, com os tempos difíceis que se aproximam, os tempos da chamada sinodalidade, isso seria tema para a gente, para outras lives, não é? Eu acho difícil que vamos, no curto prazo, resolver o problema. Padre, nós precisamos rever os conceitos da fé para que depois tenhamos um consenso com relação àquilo que rezamos, não é? Porque tal fé, tal missa, para explicar para as pessoas, tal fé, tal missa, tal fé. A gente reza como acredita e acredita como reza. Então, essas coisas são inseparáveis. Então, essa permanente, o missal está sempre sendo reformado, já estamos na terceira edição, significa que alguma coisa nós não conseguimos, desde então, e talvez tenha sido, o Papa Paulo VI, naquela ocasião, tenha chegado a essa percepção de que havia em curso um movimento, uma onda, que não se podia mais segurar. Ele fez o que foi possível, estava de boa. Eu quero presumir que estava de boa fé em tudo isso, fez o que foi possível, mas, enfim, até hoje, colhemos os amargos frutos dessa situação toda. Não sei se o senhor concorda. Plenamente, Padre Renato, sempre com
clareza única, mas plenamente. Padre Renato, em que momento que de uma concessão feita a uma determinada conferência episcopal até o alastramento para todo mundo, em que momento a comunhão na mão se alastrou e entrou de forma daninha e danosa no costumeiro das nossas liturgias? Olha, eu vou lhe dizer, padre, ó, eu vou lhe dizer porque eu acompanhei isso. Uhum. Eu já estava no mundo quando isso começou a acontecer, sobretudo com relação ao Brasil. Quando eu era criança, houve uma epidemia de meningite aqui no Brasil. Eu lembro que as crianças, inclusive, fomos vacinados na escola. Então, a partir daí, a conferência episcopal, por causa da questão de evitar contágios, como agora, né, na recente pandemia de Covid, naquela ocasião, a Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB, determinou, então, que a comunhão pudesse ser recebida na mão, deveria ser recebida diretamente na mão, para evitar, como foi agora na epidemia de Covid, na pandemia de Covid, a questão da propagação da doença. E o que deveria ser algo para um determinado, pontual, para resolver, sanar um problema, virou a regra. Virou a regra. Compreendeu bem? Enfim, eu me lembro que no caso brasileiro foi exatamente isso. Eu já era acólito, eu ajudava a missa e as pessoas começaram, então, a comungar na mão por causa da meningite, naquela ocasião, não é? Isso isso por volta de 75, 74, 73, 74. 1973, 1974, se eu não me engano. 74. Agora, as primeiras concessões, perguntando, não afirmando, Padre Renato, as primeiras concessões, me parece, e o senhor agora poderia confirmar ou corrigir, me parece que foram feitas para conferências episcopais do continente africano, não é isso, Padre Renato? Antes mesmo então, de nós. eu não tenho, padre, eu não tenho essa informação. Eu só me lembro do caso brasileiro. Eu sei que, de repente, padre, a igreja latina, em pouco tempo, a igreja latina no Ocidente, em todos os países, a comunhão estava sendo dada na mão, indiscriminadamente. Sim. O Monsenhor Atanásio Schneider, Dom Atanásio Schneider, amigo pessoal do senhor, ele conta no Christus Vincit, que o senhor também tem conhecimento, padre, que o seu maior choque foi quando eles retornam à Alemanha, dentro já do caos do domínio socialista nas antigas repúblicas soviéticas. Então, eles são expatriados para a Alemanha, e quando eles chegam à sua cidade natal, a mãe olha a comunhão sendo distribuída na mão, a mãe de Dom Atanásio, né, Padre Renato? Sim. Então, ela diz para os filhos, isso está muito mal. Isso está muito mal. Quer dizer, é nesse momento que, quando a formação ela opera em consonância com o que o Espírito Santo sopra, né, Padre Renato? Que o sensus fidei fala. Não parece isso, Padre Renato? Que o sensus fidei ele acusa o que está contrário à regra da fé e à regra da oração, por consequência. E aí, o que fica muito forte é que ele diz que foi uma dor muito... Padre Renato, ele diz, o senhor vai se lembrar, que foi uma dor muito grande ver Nosso Senhor dado na mão, até pensando que a mão que segura Nosso Senhor é a mão ungida do sacerdote, mas muito bem, já falei muito aqui, eu estou aqui para aprender do senhor. Então, por favor, prossiga, padre. Não, uma coisa curiosa, porque está dito aí nestes ensaios para o próximo sínodo, estava lendo, né, que o Espírito Santo fala pela boca dos fiéis. Eis aí um caso típico, né, com relação à mãe de Dom Atanásio Schneider. Não é? A igreja reconhece que também pela boca dos fiéis fala o Espírito Santo.
né? Essa situação aí, quando a mãe do bispo Dom Schneider viu que as coisas não estavam boas e, de fato, não ficaram boas desde então, não estão boas desde então, sem sombra de dúvida que foi algo quase que profético. Muito bem, Padre Renato. Por favor, padre, prossiga. Então, padre, toda estas situações todas têm uma raiz, uma raiz comum, que é a mudança da teologia a respeito da missa, infelizmente, né? De uma teologia que não está propriamente configurada à teologia católica e que dá margem a essas conclusões, essas deduções. Não é? Por que isso não havia, por que não havia antes, por que essas coisas não aconteciam antes e estão acontecendo agora? Sobretudo nos últimos 50 anos, 60 anos, vamos dizer assim. Não se pode examinar os fatos sem considerar que, teologicamente, houve mudanças, e mudanças sérias, na compreensão da Santa Missa. E eu queria aqui esclarecer, padre, o senhor pode me ajudar também, precisamos disso. Então, como dissemos nas outras lives, se Jesus Cristo, nós temos aí, o senhor tem sobre a sua cabeça e eu sobre a minha, a figura, a imagem de Cristo consumando a obra da redenção da humanidade pelo seu sacrifício de sua vida, pelo sacrifício do seu corpo e do seu sangue. Então, se a obra redentora de Cristo não tem mais por finalidade a satisfação dos pecados dos homens, mas a plena revelação do amor do Pai. A plena revelação do amor do Pai. Eis aí a mudança. Então, a obra redentora não teria mais por finalidade, a redentora de Cristo, não tem mais por finalidade a satisfação dos pecados dos homens, mas a revelação plena do amor do Pai. É preciso, então, mudar o modo de compreensão da missa. Uma vez que a missa já não serve mais a esse tipo de compreensão, a esta mente, esta mentalidade. Entendeu bem? Que mudou, infelizmente, que mudou. Portanto, em primeiro lugar, a obra da redenção deve ser atribuída a Deus Pai mais do que a Cristo, enquanto homem. A fé cristã na redenção é, antes de tudo, fé em Deus. Fé em Deus. Em Jesus Cristo, seu próprio e único Filho encarnado. O único que os homens chamam Deus, ou seja, o Salvador em que todos podem confiar. Então, Jesus Cristo já não é propriamente falando Redentor, mas antes o lugar em que Deus Pai nos salva. Jesus não é o homem redentor, mas a humanidade de Cristo, Cristo enquanto homem, é o lugar em que Deus Pai nos salva, dado que em Cristo se nos revela o amor do Pai, seu nome mesmo. Deus é amor, então, o nome de Deus é amor. Em Jesus Cristo, Deus se revela como amor, e é isso que nos salvaria, o amor do Pai, não propriamente o sangue de Cristo derramado. O senhor compreende, padre? Não sei se está dando para entender o raciocínio. Perfeitamente, padre. Então temos um problema. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, como o próprio Cristo afirma no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, verso 7, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno, feito homem, salvará o seu povo dos pecados. Então a salvação é obra exclusiva de Deus e em Jesus Cristo. Não propriamente pelo sacrifício de Cristo, mas por aquilo que Cristo é, a revelação da plenitude do amor de Deus. Então, é claro que a compreensão a respeito do santo sacrifício da missa muda completamente. Uma guinada total. Total? Total.
Então, se é o amor de Deus, se a missa comemora em Cristo a manifestação da plenitude do amor de Deus, então cada um, não é? Cada um sente o amor de Deus, vive o amor de Deus a seu modo, da sua maneira. Temos que compreender e aceitar todas estas expressões litúrgicas, uma vez que a manifestação do amor de Deus não é única, não é idêntica, não é exclusiva. Quer dizer, Padre Renato, muito bem posto. E aí a unicidade e a universalidade do sacrifício perpétuo estão removidas. Mas, Sim, Padre, o senhor viu, exatamente, é disso que se trata. né? A unicidade e a universalidade estão removidas. Mas o senhor viu que não faz muito tempo, a questão de 1 mês e meio atrás, ou 2 meses, no máximo, Padre Renato, o senhor se lembra que o atual prefeito do dicastério para o culto divino, agora não se chamam mais Sagradas Congregações, nenhum dos órgãos Vaticano, o atual prefeito do dicastério para o culto divino, que sucedeu o cardeal Robert Sarrat, o cardeal Jean-Claude Rocher, que me parece que foi posto ali para atacar e destruir em definitivo a liturgia e, em definitivo, o culto divino. Quer dizer, o prefeito do dicastério para o culto divino, posto para atacar e destruir o culto divino, deu declarações lotadas, cheias de controvérsia, inclusive menosprezando, inclusive menoscabando a missa de sempre. Claro que com uma despeita do tamanho do mundo, porque se sabe dos frutos e se sabe dos efeitos que ela provoca. Então, Padre Renato, ele diz que a teologia não sei com qual autoridade, porque certamente a de Nosso Senhor não é, ele diz que a teologia do Santo Sacrifício mudou, e ele completa com uma afirmação: se se quer ter alguma chance de se ter um resultado para a reforma litúrgica, que sempre na conta do Concílio Vaticano II, que não foi, que o Concílio Vaticano II pediu, é preciso liquidar em definitivo com a missa de sempre, não permitir mais que haja em nenhum lugar, em nenhum momento, a forma antiga e realmente exigir que se celebre somente a forma nova. E aí vem endossando esse caminhão de absurdos que esse senhor fala, padre. Esse caminhão de absurdos que esse senhor... Então, é ele que está dizendo que, né, que a teologia mudou. O prefeito do dicastério para... Então... Agora, Padre Renato, o que nos deixou pasmo é que logo na sequência vem endossar esse punhado de absurdos que esse senhor fala o próprio cardeal Raniero Cantalamessa. O próprio cardeal Raniero Cantalamessa, que me parece que virou uma espécie de grife, de fetiche para alguns setores e alguns segmentos da igreja aí mundo afora, e que concorda com essa heresia e com esse absurdo, que a aniquilação do passado, a destruição da herança vinda dos santos apóstolos para nós, seria uma espécie de evolução e, de fato, de libertação daquilo que nos impede de avançar. E é aí que essa concepção fraudulenta e infelizmente herética sobre a Santa Missa entrou em voga e agora vai tomando cada vez mais espaço, e é um show de sentimentalismo, e é um show de recursos a não sei o quê. E é como o senhor coloca, não, Padre Renato? Então, padre, aí é que está. Então, nós precisamos compreender o que está, porque aqui a gente pode cair na questão de gosto e de estética, né? Então, esses padres aí, né, são antiquados, são atrasados, são preconciliares, os outros são atualizados, ajornados, etc. Não se trata de... Modernos, é. O que se trata é da legitimidade dessa mudança. Se ela foi legítima e conforme os desígnios de Deus, não é? E conforme os anseios do povo fiel, do povo fiel. Nos avisaram destas coisas. Quem se arvorou no direito de fazer essas mudanças, não é? Tinha legitimidade para fazê-las, praticamente mudando a religião, mudando o culto, mudando a fé. É disso que se trata. Nenhuma.
Compreende bem? Então, o que vamos ter que começar aqui? O movimento Devolva a Igreja Católica para os católicos? Vamos ter que começar um movimento Devolva a Igreja Católica para os católicos. Estupendo. Se isso que estamos tratando aqui hoje, não ficar claro, então nós não vamos compreender todas estas questões periféricas que não são a causa do problema, não são a fonte do problema, né? Não são a origem do problema, mas apenas manifestações, não é? Como aquele tumor que sai na pele, que não é a causa do problema, mas tem uma causa antecedente, que está escondida dentro do organismo. É disso que se trata. Padre, olha, para esclarecer mais essa questão da teologia, da mudança teológica, que levou e tem levado a missa se tornar algo metamórfico, né? Uma permanente metamorfose, um fluxo. O rito é fluido, é um fluxo que nunca é igual, que não deve ser igual, que deve estar permanentemente mudando conforme as circunstâncias, conforme os tempos. É preciso recordar alguma coisa aqui importante, que se o ato principal da redenção já não é a morte de Jesus, não é mais a morte de Jesus. Isso é terrível, não é? Então, por quê? Porque o nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem, para a redenção universal e definitiva dos pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação. E agora pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação, de sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então já haveria uma espécie de salvação prévia pelo mistério da encarnação. Não é o sacrifício de Cristo que salva, mas é a encarnação. Porque se encarnando, se fazendo homem, Jesus Cristo se uniu a todo homem. Fez-se homem, uniu-se à humanidade, uniu-se, portanto, a todos e a cada um dos homens. Então, seria esse o destaque, seria esse o realce. Já a redenção de Jesus, a morte dele propriamente dita, não é mais a causa, o ato principal da redenção, mas então a sua ressurreição e ascensão. A sua ressurreição e ascensão. Quem fala em redenção pensa, como nós, em primeiro lugar, na paixão e depois na ressurreição, como num complemento. Sempre acreditamos assim. Que só houve ressurreição porque antes houve a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estupendo. Mas quem fala de Páscoa, pensa, em primeiro lugar, no Cristo ressuscitado. A ressurreição não aparece, então, como um epílogo, mas como o termo e o fim em que se resume o mistério salvador. Aí temos, então, a teologia do mistério pascal. A teologia do mistério pascal, que agora explica essa nova compreensão da obra redentora de Cristo e, consequentemente, dos sacramentos, de modo dos fins dos sacramentos e, sobretudo, da Santa Missa. Mas, padre, como o senhor também explicou, é porque não existe o pecado, né? Na concepção dessa gente. Não existe o pecado, não há pecado a ser remido, não há justiça a ser satisfeita, não é, padre Renato? Quer dizer, e essa coisa do mistério pascal, que é sempre essa coisa, como o senhor mesmo diz, heterogênea, o senhor nunca consegue segurá-la, ela sempre está mudando. Sob o título de mistério pascal, vale qualquer coisa, né, padre Renato? Vale qualquer coisa. Mas, inclusive, a afirmação que, no final das contas, porque Jesus se encarnou, ele alcançou todo o ser humano, já está ressuscitado e, ponto final, todo mundo está salvo. Então, padre, olha aqui. Esta primazia
esta importância atribuída à ressurreição, ela se dá por quê? Porque a ressurreição é a plenitude da revelação para a qual Cristo se fez carne. O fato de Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia coroa toda a revelação do amor misericordioso no mundo submetido ao mal. De fato, Cristo, na sua ressurreição, revelou a plenitude daquele amor que o Pai nutre para com ele e nele para com todos os homens. Pronto. É disso que se trata. É isso. É isso que se trata. Agora, para combater isso, somente fazendo o que estamos fazendo aqui, sob a orientação do Senhor, que é reorientar para colocar no centro o mistério da paixão do Senhor. Não é o mistério pascal, mas é o mistério da paixão, não é, Padre Renato? Sim. Eles dizem, padre, que com esta doutrina redescobriu-se o que se poderia chamar de dinamismo pascal. Seja lá o que isso signifique, não sei. Dinamismo pascal. Seja lá o que isso signifique. Que segue sendo o mistério da cruz, mas da cruz vista na plenitude de sua maravilhosa fecundidade. Quer dizer, enquanto inclui a ressurreição de Cristo, sua ascensão à glória, e por Cristo, que agora se fez também pneuma, espírito, vivificador, a irradiação de todos os dons maravilhosos que deu ao homem. É isso, padre. Quer dizer, não é então, mais a padre, paixão veja bem, olha aqui. Esta concepção, esta teologia, ela tem que apoiar a tal guinada antropológica. Ela tem que realçar o homem. Compreende bem? Não pode subjugá-lo, rebaixá-lo à condição de um pecador, de um nada, que depende de Deus para tudo. Mas alguém tão grande, tão digno, que Deus quis ser um, quis se fazer um. O homem detinha uma tal dignidade, uma tal grandeza, que Deus quis se fazer homem também. Em ordem à grandeza prévia do homem, não porque ele necessitava de redenção, mas porque ele em si já era muito grande, e Deus disse, puxa, está faltando para mim ser assim também. Estupera a blasfêmia. Estupera a blasfêmia. É disso que se trata. Então, precisaram encontrar algum sistema teológico que desse suporte a essa mentalidade da dignidade do homem. Não é? Que a cruz revela, não é? Ora, o que é que sobra da dignidade do homem diante do Cristo crucificado? Pó. O que é que o homem diante do Cristo crucificado? É um nada. É um nada orgulhoso. Percebe bem? Já a ressurreição e a ascensão que glorificam a natureza humana, não é? De algum modo resgatam o homem da redenção católica, tiram o homem desse âmbito estreito da redenção católica para colocá-lo num outro patamar, num outro nível. Fim de mundo, padre. Fim de mundo. Fim de mundo, Padre Renato. Fim de mundo. Agora, padre, na situação atual em que nós estamos, não tem como não tocar nisso. Quer dizer, com o programa revolucionário em estágio final de implantação. Me parece que entraremos isso numa live posterior, quando falarmos dos perigos do sínodo, e talvez até um pouco explorarmos aquele documento que foi lançado há pouco no Brasil, do Loredo e do Ureta, os dois. E do senhor Antônio Ureta. Isso. De qualquer forma, a tendência é que, pelo menos por hora, a coisa vá cada vez mais ladeira abaixo e nós não vamos ter um retorno à ortodoxia da fé, à tradição, à nossa tradição, por parte, particularmente, não, padre, da alta hierarquia.
a coisa vai em outra direção, não? Então, padre, nós estamos diante do limiar dos desígnios da divina providência. E nós acreditamos em milagres, nós acreditamos que a igreja é divina, nós acreditamos que a igreja é o corpo místico de Cristo, que ele cuida dela, como a gente cuida da própria pele, certo? Nós acreditamos nas promessas de Jesus Cristo, de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Nós temos esperança nas palavras da Santíssima Virgem, nas suas repetidas aparições, quanto à sua materna assistência, sobretudo nesses tempos de grave perigo, de grave desvio. Então, vamos seguindo aí, procurando fazer todo o possível para que os fiéis consigam compreender do que se trata, o que é que está em jogo, e tomar as devidas precauções, não é? Os devidos cuidados para se continuar firme a sua fé de batismo, não a uma outra fé. Padre Renato, o senhor quer acrescentar alguma coisa ou eu posso propor uma nova consideração? O senhor pode propor, padre, não sei se ficou claro, não é? Eu penso que se a gente conseguiu pensar aí a raiz do problema, dizer o que foi que aconteceu, tá bom, se as pessoas mais ou menos conseguiram vislumbrar que houve uma mudança de compreensão, não é? Porque mudou-se a teologia, não é? Então ela foi removida do Calvário, ela foi tirada do Calvário, compreende bem? A teologia do sacrifício da redenção de Cristo foi tirada do Calvário e colocada lá na porta de saída do túmulo. Então, nós temos toda essa situação. Compreende que afeta diretamente a liturgia, não é? Por isso a conclusão da mãe de Dom Schneider, que deveria ser uma pessoa muito simples, mas com um senso católico apurado, e que viu que as coisas não estavam bem, viu que alguma coisa não era de acordo com a fé que ela professou desde criança, certo? E enfim, o que nós estamos tentando fazer aqui, dar uma clareza mínima, né, para as pessoas que nos acompanham aí, para que possam entender, ao fim e ao cabo, do que se trata. O Padre Renato coloca para nós que o eixo da Santa Missa deixou de ser aquilo como ela foi instituída por Nosso Senhor sacrificial, e o sacerdote era o sacrificador, e deveria ser somente o sacrificador, e passou a ser alguma festividade que não se sabe com raiz no quê, e nem para o que tende, né? E aí o próprio atuar do ministro sagrado foi totalmente subvertido, levando, dentre outras coisas, a ser um mero animador de auditório em grande parte das situações. É o presidente da celebração, padre, o presidente da celebração. O presidente da celebração, não o sacrificador, né, padre? Não. O presidente da celebração, porque é a celebração que comemora a dignidade do homem. Que Deus, amada por Deus de tal modo que Deus quis ser homem também. Sim. Olha, padre, isso é de uma blasfêmia. Olha, na verdade, não foi Deus que... Padre, por essa linha de raciocínio, não foi Deus que nos salvou, então, fomos nós que salvamos a Deus. Praticamente. Nós é que somos os salvadores de Deus, não é mais Deus que nos salva, nós salvamos a Deus. Olha só. Mas o senhor sabe que num desses semanários, num desses folhetos semanais, ou semanários correntes que se utiliza aí na sumária maioria das paróquias, vou guardar o nome para não termos, vamos dizer assim, desconfortos nesta matéria. Mas estava assim lá, padre, no comentário inicial, e que reforça o que o senhor afirmou aqui o tempo inteiro. Né? Esse antropoteísmo, a retirada de Deus e o culto ao homem, e não mais o homem devedor de Deus, mas Deus devedor do homem. Padre, colocava assim, não importa se você é católico, budista, umbandista, não sei o que lá, o que importa é que você seja uma boa pessoa. Está aí, Padre Renato. Está aí, na parte de cima do folheto. Não importa, quer dizer,
Não importa Deus, não importa a fé católica, não importa o sacrifício perpétuo, não importa. É claro que isso é uma armadilha do tamanho do mundo, porque um pouco também, né, Padre Renato, como nós conversávamos, essa entronização do homem no centro é só um expediente, me parece, não, Padre, para tirar Deus, porque depois aí também, a hora que Deus tiver tirado do centro, tiver sido tirado do centro, aí nós liquidamos com o homem também, não? Sem a menor sombra de dúvida, padre, sem a menor sombra de dúvida. Essa alienação de Deus, não é? Não vai ser outra, não vai, a preparação para a destruição do homem, do próprio homem. Do próprio homem. Padre, eu posso propor um novo tema? Mesmo que nós Pois não não. consigamos esgotá-lo dentro da live de hoje, nós temos dois documentos, a Traditionis Custodes, que não tem, ao que me parece, e eu creio que concordamos, mas o senhor vai discorrer de sentido algum, que ela vem em total oposição à Quo Primum Tempore, do grande São Pio V, para mim, um dos maiores romanos pontífices da história. Ela é uma antítese, como se gosta de dizer na linguagem evolucionária, ela é uma antítese. Eu estou falando com bom humor, viu, meus amigos? Ela é uma antítese da Quo Primum Tempore, que o senhor conhece na palma da mão. E aí, assim, é um documento tão isento de qualquer força, de qualquer autoridade, que é preciso fazer um seguinte, que é desiderável, para tentar explicá-lo. Quer dizer, nós temos, pela primeira vez na história, pelo menos, os documentos são muito palavra molhada, os documentos mais atuais, aquilo que diz o padre Gabriel Sarrauter, é muito palavrório, e é próprio desse antropoteísmo ter muito palavrório e quase nada de contemplação. E aí, padre, vem um outro documento, que já disse é Desidério, para explicar o inexplicável. Me parece que complica um pouco mais ainda a situação do interior, e nós caímos no insensato. Padre, a dupla Traditionis Custodes, que no dizer de alguns, eu não vou dizer como a denominam, e Desidério Desiderave. O senhor enfrenta um pouquinho para nós? Pode ser? Então, padre, nós temos, eu acho que a coisa mais séria de tudo que foi dito é que a Traditionis Custodes afirma de modo categórico de que a única regra de oração na Igreja Latina, no Ocidente, na Igreja Romana, é o Novus Ordo. Quando o Papa Bento XVI, na Summorum Pontificum, que havia dado a liberdade para os sacerdotes que quisessem celebrar a missa tradicional pudessem fazê-lo, o Papa havia afirmado outra coisa, o oposto, dizendo que os dois ritos, as duas formas do rito romano, tanto a tradicional como aquela oriunda da reforma do Concílio Vaticano II, são a regra da oração da igreja no Ocidente, da igreja latina, sem problema nenhum, que podiam conviver pacificamente e mútuo enriquecimento. O senhor sabe de todo o problema político, o senhor citou aqui que alguém, lá, se não me engano, o atual prefeito da Congregação para o Rito, disse que o empecilho principal para a implementação do espírito do concílio, não vou falar aqui do concílio, mas do espírito do concílio, seria exatamente a questão da missa tradicional. Ela precisa ser suprimida, porque ela é uma barreira. Então, se fez esse malabarismo teológico aí, citou-se padres da igreja, citou-se isso e aquilo, simplesmente para, politicamente, criar uma dificuldade para os fiéis ligados à missa tradicional, pelas razões que estamos dando nessas lives que tratam da missa, não é?
Eu já disse, repito, como eu falei, se não tomarmos cuidado, estamos aí colocando as bases de uma outra religião, de uma outra igreja. Só que, aqui está, vamos pensar por outro ângulo também. O sumo pontificado, o papado, o carisma papal, foi dado à Igreja Católica Romana. Só existe Papa para a Igreja Católica Apostólica Romana. Não vai haver Papa para uma outra igreja que não seja católica. Então, se aventurarem por um caminho, né, onde se pretenda fazer outra igreja nas estruturas da Igreja Católica, desaparece o papado. Porque a função principal do sumo pontífice é a tutela da fé católica, é a tutela da tradição. Entendeu? Se ela é negada, ainda sob a chancela do sumo pontífice, está encerrado o papado. Sim. Renato, o senhor se lembra que na última entrevista que Bento XVI concedeu ao jornalista suíço-alemão Peter Seewald, ele fala no Último Testamento, né, Padre Renato? Ele diz exatamente o seguinte: na promulgação da Summorum Pontificum, eu tinha o ideal de que, quando no Novus Ordo começasse uma excessiva insurgência, uma excessiva banalização do rito, uma excessiva instrumentalização, se pudesse olhar para o rito antigo como uma espécie, ele usa essa expressão, Padre Renato, de irmão mais velho, que tutela o irmão mais novo, não é, Padre? E fizesse as correções. Ele funcionaria como um guardião, dizendo, está aqui. Não se pode se afastar daquilo que é o essencial. Então, aí, com tudo isso de instrumentalizado por teologias espúrias, o novo rito, teologias revolucionárias, por um lado, politicistas, por um lado, e pelo outro, sentimentalistas e de índole protestante, deveria se olhar para o rito antigo para se fazer as emendas, as correções, dizer volta à fidelidade. O senhor lembra, o próprio Papa Bento XVI, ele já é emérito nessa entrevista, ele fala isso, né, Padre Renato? Mas a coisa cai de uma tal forma. Agora, o que se tem é que, na maneira como se expõe dentro do moto próprio, a orientação sobre a validade única e exclusiva do Novus Ordo é que se assina embaixo de toda essa demolição que está se fazendo com uma tonalidade, não é, Padre Renato, positivista. Quer dizer, já que está legalizado, já que está transformado em lei, é bom e deve ser feito. E a gente sabe que nem tudo que é transformado em lei positivistamente é bom e deve ser feito. A prova cabal é o que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, não é, Padre Renato? Sim. Essa positivização da lei. Então, quer dizer, dar uma canetada e achar que a canetada vai fazer que algo que vai contra o desígnio divino, que vai contra o direito divino, que vai contra a lei natural, essa canetada da parte daqueles que deveriam, seja intra ecclesia, proteger o depositum fidei, seja no mundo, proteger vamos dizer, o ordo social, a lei natural, que é o mínimo que se espera daqueles que foram incumbidos de algum poder na sociedade, ou que se faz exatamente o contrário. Mas o duro é que, quando vemos que isso é feito intra ecclesia, é muito mais doloroso, não é, Padre Renato? Eu acho uma coisa curiosa, que a crítica era a seguinte, que nós devíamos evitar a autorreferencialidade, não é?
termos nós como regra, mas os que não querem, os que não admitem o rito tradicional da Santa Missa, não é? E que não fazem, e que não vêm problemas nos abusos que acontecem, são autorreferenciais. Claro. Então, no extremo da autorreferencialidade, não é? Porque tem, veja bem, do que se trata? Vale só, quer dizer, a igreja, o que vale da igreja é o que acontece, o que aconteceu de 60, 70 anos para cá, de 60 anos para cá. Olha aí. Quem nos pede que não sejamos autorreferenciais pratica a pior autorreferencialidade. Tá, só que a Igreja Católica não tem 70 anos de idade, ela tem mais de 2000 anos, né? Aí é que está. E como é que fica todo o passado da Igreja? Como é que fica toda a tradição da Igreja? É para ser desprezado? Em nome do quê? Em nome do quê? Do humanismo, né? Em nome da guinada antropológica. Afinal de contas, Deus, como eu já disse, né? O homem é tão bom que Deus quis ser um. Pelo amor de Deus, é o fim de mundo. Padre Renato, a afirmação da conclusão do próprio concílio, não? Emitida por Paulo VI, quando diz que, enfim, a religião do Deus feito homem encontrou-se com a religião do homem feito Deus. Não é? É de arrepiar, né? É de arrepiar. É de arrepiar. Quer dizer, encontrou-se, é o que o senhor disse, encontrou-se quer dizer, ela foi remida pela religião do homem feito Deus. Pois é, então. Né? Ela foi remida então pela agora, religião do homem feito Deus. Agora, nos últimos anos, é que ao fim e ao cabo nos tornamos igreja de verdade. Antes não éramos. Agora é que somos igreja católica de verdade. Não dá, né, padre? Não dá. Não dá. Olha, pelos frutos se conhece a árvore. Não é uma... Padre, uma igreja que perde 5.000 consagrados cada ano, entre sacerdotes e religiosos com votos solenes. 5.000 cada ano. Segundo uma estatística que já não é tão atual. Ela devia fechar para... Uma instituição assim devia fechar para balanço. Uma instituição que perde todos os anos 5.000 consagrados entre sacerdotes e religiosos com votos solenes, com votos perpétuos. Deveria fechar para fazer balanço. Deveria se rever. Padre, posso indicar alguns títulos? Pois não, deve. Vamos lá. Eu vou repetir. De Dom Atanásio Schneider, A Missa Católica. Sei que o Padre Renato também a tem, pela editora... Um tesouro, Grácia. um tesouro, um tesouro. Um tesouro, não é, Padre Renato? Vou pedir para colocarem na descrição. Do Peter Kivanievski, Ressurgente em Meio à Crise, a Liturgia Sagrada, a Missa Tradicional e a Renovação da Igreja, pela editora Eclésia. Está aqui. Também muito bom. A Missa, um estudo sobre a liturgia do Padre Adrian Fortescue. Não sei se a minha pronúncia vale alguma coisa aqui, mas também peço que coloquem na descrição, pela editora Flos Carmelli. E também Dom Atanásio Schneider, pela editora Cristo Rei, a Sagrada Comunhão e a Renovação da Igreja, Corpus Christi. Está aqui, Padre Renato. Isso aqui também o senhor tem. Sim. Acredito, não? Né? Olha, eu vou depois ver os livros que eu não tenho e vou lhe fazer a demanda de doação. Pronto, excelente, Padre Renato. Está comprometido. Padre, tá bom. Esse eu conheço e tenho, muito bom. O senhor tem também. Mas algo que o senhor não tiver, me avise, que nós vamos providenciar. Senhor. Como nós temos feito sempre no perímetro de 1 hora, eu creio que fica bem e depois podem rever os pontos principais. Vou deixar as considerações finais para o senhor, Padre, e o senhor faça a oração final para nós. A igreja precisa do nosso amor. A igreja que fez os santos, a igreja que faz a missa, a igreja que é a esposa do Cordeiro Imaculado, a igreja que é o reino de Deus na terra precisa do nosso amor. Agora que ela está nesta Sexta-feira Santa, não é? Nesta grande Sexta-feira Santa, não é? Pela qual ela passa.
amemos a igreja, de modo particular, não é, nos mantendo fiéis às promessas do nosso batismo e à verdade da nossa fé. Teremos feito uma obra muito grande, uma obra muito grande, agora que a nossa mãe, igreja, nos pede auxílio e fidelidade, tá certo? Então, eu faço votos que os que nos acompanharem, os que depois vão assistir esta live, este vídeo, possam colher frutos, possam se esclarecer para ter noção do que de fato está acontecendo e tomar, então, as devidas posições, de modo particular, uma posição que seja a favor da igreja, para defendê-la, para protegê-la, não é? Para amá-la. Padre Renato, o senhor me permite só uma última coisa, depois dessa conclusão excepcional, estupenda. Só quero recordar, se alguém entrar depois da nossa live e fizer alguma referência imprópria sobre sermos sede vacantistas ou coisas do naipe, refutamos e abominamos esse tipo de afirmação. Tanto eu quanto o Padre Renato, todos os dias, rezamos a Santa Missa Unacum e rezamos por Francisco. Rezamos, e isso sim eu peço, que Deus venha em seu socorro neste momento, e rezamos para que a graça divina o alcance na defesa e na proteção da fé católica, o traga para defender e proteger a fé católica. Fazemos isso. Posso até, se o padre me permite, dizer, rezamos pela conversão de Francisco à fé católica de sempre, a sua sagrada tradição. Não somos sede-vacantistas, mas não somos idiotas. E vemos o que está acontecendo. E estamos com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, com o papado, até a morte e até o fim. Me perdoe, viu, padre? Mas eu queria colocar que o senhor me permitiu. Eu complemento dizendo o seguinte: você, meu caro irmão, você que ama a igreja, permaneça nela, lute do lado de dentro com ela. Não, evidentemente que é mais confortável, mais conveniente, às vezes, sair e procurar um grupo, ou um padre, ou sei lá eu quem, não é? Onde as coisas sejam fáceis, onde se está praticamente numa bolha, onde tudo está seguro, tudo está garantido. Mas a igreja precisa de nós agora, a igreja precisa da nossa fidelidade a ela. Temos que permanecer, porque é isso que os inimigos querem, que nós saiamos para deixar o caminho livre, não é? Para que tenham razão de nos acusar, são tradicionalistas, são fanáticos, são sede-vacantistas, deixe que saiam, são seita, são membros de seita. Compreender? Não façamos o jogo do inimigo, permaneçamos fiéis até o fim, porque este deve ser o nosso papel, essa é a nossa missão. Muito bem. Pai, o senhor a oração final e o senhor nos dá a bênção? Sim. O Senhor esteja convosco. E com o teu espírito. Olhai, ó Pai, para esta vossa família, pela qual vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos, mais uma vez, uma grande jornada formativa, hein, Padre Renato? Graças a Deus, graças a Deus. E muita gente está dizendo que nosso violino, nosso diapasão está afinando, e está ficando meio que a sacristia de la Vendée mesmo, uma tertúlia sacerdotal. Uma tertúlia sacerdotal. Que bom. No ar. Mas muito aprendo com o senhor, Padre, sempre, muito. E é sempre uma riqueza. Voltamos na terça-feira. Na terça-feira já subimos. Eu vou fazer a live sobre a carta. Vai se chamar a carta na série Iota Unum
a mensagem de Dom Atanásio Schneider a Dom Joseph Strickland. Eu vou comentar um pouco com vocês. Padre Renato, o senhor fica mais um minutinho quando sairmos do ar, que eu quero cumprimentar o senhor à parte e pedir mais uma vez a bênção, e então permitir que o senhor descanse. Um bom fim de semana a todos, todos ao santo sacrifício da missa. Nossa Senhora os proteja. Amanhã é dia do grande São Padre Pio de Pietrelcina. E vamos rezar pelo nosso Brasil, porque o demônio está querendo fazer estrago por aqui. Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Amém.